Metrópolis de hoje, o incrível bandolim de Hamilton de Holanda, estreando disco e turnê. Vamos falar de preconceito, tolerância e transformação da sociedade. O vencedor do Oscar interpreta a primeira pessoa a fazer cirurgia de mudança de sexo. Lily, we should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite. Um passeio sonoro por um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, o Bom Retiro. Eu sou a Alessa, vou guiar você nesse caminho pelo bairro. Nosso percurso vai começar e terminar aqui na Casa do Povo. O bairro por si só é uma colcha de retalhos de migração. E as dicas culturais da semana? Ah, não perde? Metrópolis está no ar, bem-vindos! Hamilton de Holanda não para. Um dos mais reconhecidos instrumentistas do Brasil consegue resolver uma das mais difíceis equações da arte. Produzir em qualidade e em quantidade, Cunha Júnior. É verdade. Entre os muitos projetos de Hamilton, tem um que acaba de sair do forno. É o álbum Pelo Brasil, com repertório inédito e uma turnê que vai passar por 12 estados. Um direito a uma paradinha muito bem-vinda aqui no Metrópolis. Então, com vocês, Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda no estúdio do Metrópolis. Que abertura, hein? Seja sempre muito bem-vindo. Vem pra cá, rapaz. Vem conversar com a gente. Enquanto o Hamilton chega mais aqui, olha, eu já mostro o CD dele que está aqui na minha mão, Pelo Brasil, Hamilton de Holanda, com todas as composições do próprio
Não, Hamilton? Uma capa muito legal que mostra essa coisa bem pé na estrada, não é? Isso. Vão ser 12 estados, são é 12 isso? estados, são 17 shows. Começamos em São José dos Campos, aí passa por São Paulo, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e vai Nordeste, Sul, roda um pouco de cada lugar, de cada estado. Composições todas suas, inéditas? Bom, eu fiz esse disco, o projeto, na verdade, faz parte do Petrobras Cultural. Eu fiz 14 composições inspirado no nosso Brasil, né? Assim, maracatu, choro, shot, chula, chamamé, aí tem o Bumba Meu Boi, tem a moda de viola. Eu fiz um apanhado de tudo isso, compus 14 músicas, então tá saindo discos, tem essa turnê grande, no final da turnê a gente ainda faz um DVD finalizando a história. Que bacana. A música que você tocou, por exemplo, é inspirada em que ritmo, em que região? Essa aí é a mais, vamos dizer assim, a mais tradicional, porque é um samba choro, né? Vamos dizer assim, é o que é mais próximo do que eu vivi desde pequeno, né? É mais puxado para esse lado do choro, do samba, mas tem uma que acho que tocou já, não sei se já passou no programa, na parte da escalada, aí, aquele é o jumento e a capivara, então é uma coisa meio que tem em quase todas as regiões, né? Então eu sou um pouco do interior, mas ao mesmo tempo tem uma coisa nordestina, sabe? Então é tudo como se fosse uma pintura dessas várias manifestações culturais brasileiras. E essa coisa assim de estar sozinho no palco com o bandolim, porque tem essa coisa de que a gente está acostumado a ver show solo de violão, piano e tal. Agora você e bandolim, você está criando essa coisa assim, talvez seja pelo seu estilo de tocar, você tem uma forma muito especial, você criou um estilo de tocar bandolim. E também tem toda uma questão cenográfica, que você não descuidou disso, né? Exatamente. Tem esse ponto que você falou do bandolim solo, você falou do piano, violão, eu tinha essa vontade de tocar o bandolim com a melodia, os acordes e o ritmo tudo junto. E nesse espetáculo a gente juntou ao bandolim, tem um cenário muito bonito, sabe? Tem projeção de imagens também, cada música passa um filme diferente. Os textos são legais, engraçados e tem uma coisa divertida também, tem uma sonoplastia muito divertida. Você decorou textos, é isso? Algumas coisas e outras a gente vai as coisas acontecem. Provoca ali a plateia fala alguma coisa. Interage. É muito legal. Pois porque, claro, os shows têm um roteiro, né? Tem, abertos a essa intervenção das pessoas e tudo mais. Esse primeiro roteiro, essa primeira ideia veio da sua cabeça também? Eu tenho um diretor, que é o Marcos Portinari, a gente conceituou junto e ele escreveu o roteiro. Que bacana. E a gente foi criando algumas coisas juntos ali também. E, na verdade, é uma constante, porque... ontem já foi de um jeito, cada lugar que a gente chega, né? Eu cheguei uma vez em Belo Horizonte, tem um momento do show que eu improviso, como se tivesse uma tela branca ali, vou pintar aqui agora. E aí em Belo Horizonte, cheguei no hotel, tinha um passarinho verde, lindo passarinho, caído no chão assim, pegamos o passarinho, guardamos na caixa ali, que a gente cuidou do passarinho, e na hora do show eu entrei numa viagem de como é que seria o canto daquele passarinho, né? E aí fiz uma música ali na hora, foi uma Você tem alegria. feito isso? Tem todo show você tem criado? Tem uma coisa nova. Assim, Que bacana. Posso mostrar esse disco aqui Claro, também? mostra. Olha aqui, ó. É um outro disco, é um outro projeto, porque o Hamilton é o... Tá aqui? Onde é que eu tô? Tô aqui. Tá aqui. Você tem muitos projetos, trabalha pra caramba. Esse aqui é um projeto que você apresenta mensalmente no Circo Voador, que é Hamilton de Holanda e o Baile do Almeidinha. Isso. Não é? Que nós temos até... são essas imagens aí? Correspondem? Corresponde. Isso, exatamente. Que é um sucesso lá no Rio de Janeiro. Né? Filas e filas lá nos Largos da Lapa, com música instrumental e as pessoas querendo dançar. Não sei se cantam também. Cantam também. Na verdade, é um baile que a gente começou meio que dando continuidade ao que o Severino Araújo fazia, que tinha a Domingueira Voadora lá no circo, depois o Paulo Moura também. E nesse a gente toca as nossas músicas, toca muita música conhecida, então de repente a gente toca um Chega de Saudade, uma coisa... E aí vira aquele karaokê coletivo, todo mundo cantando junto ali, e aí o pessoal dança, é muito divertido, muito alegre, assim, uma noite amistosa, as pessoas que vão
saem, sabe, revigorados, e todo mundo agradece, obrigado, foi ótimo, não sei o quê. E para vocês também, né? Para quem tá no palco. Eles devem se divertir também. Ó, devem se divertir, né? Vontade de sair para dançar. A gente fica vendo os casais dançando ali, aí interage, toca, aí mexe a perna e toca. É muito legal. Vai junto. Hamilton, a gente está falando desses projetos todos que você tem aí, e aí você tem parcerias internacionais, parcerias com os músicos aqui também, mas parcerias internacionais importantes, né? Essas conversas, esses diálogos entre a música do Brasil e a música de outros países, e a música de Cuba, por exemplo. Estou sabendo que vai ter Chucho Valdés, é isso? Pois é, até falaram que ele tocou aqui nesse piano. E eu me encontrei com ele esse verão da Europa agora lá em Marciac, na França, e aí ele convidou para gravar um disco para a gente lançar em 2017. Vamos... Mais um projeto aí. Mais um projeto. Vai marcando e fazendo. Nós temos um vídeo aí, um vídeo bem legal, né? Um vídeo... Vamos mostrar, depois a gente comenta? Bento que toca bandolim, meu irmão é o Fernando César, 7 cordas. Pois é, quer dizer que é uma casa, é uma família, uma galera que toca, é isso, né? Apresenta de novo o que a gente não estava ouvindo em casa, Hamilton. Vou falar, no violão é meu irmão, Fernando César, e o pequenininho é o filho dele, Bento. Que tá em que idade? Bento tem 7, vai fazer 8 agora em setembro. Você começou por aí também, por uns 5, 6 anos, é isso? Pequenininho também, é meu irmão, né? Na verdade, a gente começou junto. Meu pai é músico, também meu tio era músico, meu avô. Meus filhos agora também estão brincando com isso também. Minha sogra toca acordeon, todo mundo é músico. Todo mundo é artista, só tem artista. Falando, só para encerrar, porque também essa quentinha saiu do forno, porque eu ouvi falar agora que você vai gravar com uma orquestra temas infantis internacionais, tipo assim, música dos Flintstones, abertura dos Flintstones. É verdade isso? Eu fiz um concerto com a Orquestra do Mato Grosso, o maestro Leandro Carvalho, e a gente está finalizando o disco. Tá muito legal, porque você falou dos Flintstones, mas tem também a Pantera Cor-de-Rosa. Eu compus uma suíte que chama Suíte da Infância, com 3 movimentos. Aí tem o Corre, Corre no Parquinho, tem o Dorme com os Anjos, tem Vida, Alegria e Esperança. Aí tem também o... que mais? Tem o Sítio do Pica-Pau. Olha, que legal. Um monte de Isso é para show internacional, porque todo mundo conhece, né? A ideia, no mundo inteiro as pessoas reconhecem essas melodias. A ideia é essa, né? Pronto, aí. Vamos parar de falar de projeto do Hamilton. Chega, vai tocar, Hamilton. Você pode tocar mais uma pra gente? Toco, claro. E fala qual é. Eu vou tocar Caliandra Flor. É uma música que faz parte desse show do Pelo Brasil. Do Pelo Brasil. Pronto. Os próximos shows são em Cuiabá, agora dia 16, em Brasília, dia 17, e em Campo Grande, dia 18. E ainda tem Fortaleza, tem Natal, Campina Grande, Recife, Niterói, enfim, entre lá no site, né, para vocês se informar, porque tem muito show pelo Brasil aí. Hamilton de Holanda.
O tradicional bairro do Bom Retiro, em São Paulo, tem sofrido com a decadência da região central da cidade. A Cracolândia, que fica por ali, é um desafio para o poder público. Mas o Bom Retiro também tem muita coisa boa para mostrar. As memórias do bairro podem ser resgatadas em um passeio sonoro. O áudio-guia do Bom Retiro conta a história através de lembranças dos imigrantes de vários cantos do mundo que ajudaram a construir a região. Que o Bom Retiro guarda muitas histórias, a gente já sabe. Bora conhecer algumas delas? Eu sou a Alessa, vou guiar você nesse caminho pelo bairro. Nosso percurso vai começar e terminar aqui na Casa do Povo. O bairro por si só é uma colcha de retalhos de migração, devido à sua localização próxima à Estação da Luz, conexão com o Porto de Santos. Assim vieram as correntes migratórias para o Bom Retiro, desde 2 séculos atrás, a corrente migratória italiana, a grega, depois a migratória judaica, posteriormente a corrente coreana e a corrente atualmente que é a boliviana, que está mesclada dentro da história do Bom Retiro. Como surgiu a ideia de fazer esse audioguia, né, para resgatar aí o bairro do Bom Retiro? A ideia surgiu de um desejo da Casa do Povo de contar a história da casa e do bairro. Então a gente pensou que a melhor maneira de contar a história do bairro é de pedir para as pessoas do bairro contarem essa história, que te contam como que eles vivem aqui, como que eles chegaram aqui e quais são os lugares que de repente hoje não existem, mas que são camadas que fazem a cidade de São Paulo ser o que ela é. Vamos entrar no Centro Comercial Bom Retiro, encontrando a Rua José Paulino. Pegue o caminho a céu aberto e permaneça à sua direita. Como funciona? Bom, você vem aqui na Casa do Povo, baixa o áudio no seu celular, no seu dispositivo. Se você não tem um celular, pode pedir emprestado um dispositivo aqui e vai lá na rua seguindo instruções super precisas. Então, não precisa olhar a tela do celular o tempo todo, você guarda lá no bolso e vai andando, aproveitando de olhar o bairro de um jeito diferente. E essa é uma feira tradicional do Bom Retiro. E a gente está aqui com um personagem que tem muitas memórias, né? Tem língua aí? Tem bastante. Uma coisa que era muito comum, que os brasileiros não têm o hábito de comer, é a língua de boi. E aqui a gente tem a língua, a variedade. Eu estava até falando com ele agora, ele falou que toda semana vem um monte de boliviano comprar língua, comprar coração também. Então, coisas que lembram, são bem fortes da nossa cultura. E o bairro abriga sinagogas de diversas correntes? Sim, nós temos correntes ultra-ortodoxas, temos correntes ortodoxas, sinagogas tradicionais. É uma sinagoga de corrente tradicional, é uma sinagoga antiga também, e ela especificamente é uma sinagoga que foi construída pelos imigrantes que vieram da Lituânia. E a história dessa sinagoga que a gente está aqui em frente? Bom, esta sinagoga, obviamente, não neste local, fisicamente, ela já passou por 2 outros endereços.
ela foi fundada em 1908 com a imigração de judeus que vieram da Polônia anterior à Primeira Guerra. O Bom Retiro é uma mãe, abraça todo mundo, né? Abraça todas as comunidades, né? Aqui se encontra paraguaios, né? Judeus, de tudo, todas as nacionalidades. Eu acho que o que é interessante do bairro é que é um dos poucos bairros de São Paulo que é misturado pelos seus usos residenciais e comerciais, misturado culturalmente com pessoas de vários lugares, misturado socialmente com pessoas de várias classes sociais. Então é um pouco um sonho de cidade, né? Então o Bom Retiro, nesse sentido, realmente é um lugar acolhedor e continua sendo. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre gênero, identidade, sexualidade, também sobre a representação dos transgêneros na arte. Fique por aí. E para anotar na agenda, uma outra dica. Começa na semana que vem uma mostra com filmes do diretor François Truffaut, aqui em São Paulo. Cunha Júnior gosta. Nossa, eu já tô assim, ó. Porque eu gosto de ver, rever Truffaut, nunca canso de assistir. Bom, tudo vai ser em cópia restaurada e você pode fazer um programa em dobradinha, porque também está em cartaz uma exposição sobre o Truffaut no Museu da Imagem e do Som. Então dá para ir na exposição e depois ao cinema. Dos 26 filmes do cineasta, 17 estão na mostra. Entre eles, Jules e Jim, Uma Mulher para Dois, de 1962. Eddie Redmayne ganhou o Oscar de melhor ator deste ano pelo papel de Stephen Hawking no filme Teoria de Tudo. Agora ele encara um novo desafio. Interpreta a primeira pessoa a passar por uma cirurgia de mudança de sexo. O filme é A Garota Dinamarquesa e foi um dos mais comentados no Festival de Veneza. O longa traz à tona uma discussão sobre a representação dos transgêneros na arte. You will not tell anyone about this. A Garota Dinamarquesa é baseado na história real de um casal de ilustradores no começo do século XX. O filme acompanha a transformação de Eymar em Lily, que começa com uma simples brincadeira e culmina com a cirurgia de mudança de sexo. Lily, you're exquisite. This film is about inclusion, but it's about the inclusion that's made possible through love. We live in a deeply divided world. I mean, what's happening on the shores of Europe at the moment, the extraordinary refugee crisis that reaches out to us at the moment is an appeal to our hearts. What happens to transgender men and women when they suffer persecution, when they suffer indignity, what's happening with the instance of violence in the US is an appeal to our hearts. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Um fato que causa certa polêmica hoje é que a maioria dos personagens transexuais não é interpretada por atores de fato transexuais. Nos filmes do espanhol Pedro Almodóvar, Má Educação e Tudo Sobre Minha Mãe, por exemplo, são atores homens travestidos de mulher. Não me gusta verte assim. No caso de Transamérica, de 2005, é a atriz Felicity Huffman quem interpreta uma transexual. Facial feminization surgery, brow lift, forehead reduction. Sobre este assunto, o diretor de A Garota Dinamarquesa, Tom Hooper, explica a escolha do ator Eddie Redmayne para o papel. I think also to some extent in our film, Lily is presenting as a man for the majority of the film. I mean, for about 2/3 of the movie, and her transition happens quite late on. So I also had to consider that in coming to the decision. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. It could kill you.
No Festival de Sundance deste ano, o filme Tangerine chamou a atenção não só pelo fato de ter sido feito com câmeras de iPhone, mas também pelas protagonistas. Kitana Kiki Rodrigues e Mia Taylor são transexuais na vida real. No filme, uma delas descobre que seu namorado a traiu com uma mulher heterossexual. Outro caso parecido é o de Laverne Cox, a primeira atriz transgênero a ser indicada ao Emmy Awards pelo trabalho na série Orange is the New Black, do Netflix. E surgiu até na coletiva de imprensa uma questão que confunde muita gente: a diferença entre identidade sexual e de gênero. Just one little thing about a heterosexual actor playing, just making sure of the clarity between the difference between sexuality and gender, just making sure that is something that we sort of observe. I think the sort of sexuality of the actor it's a different sort of question. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Bom, e para essa discussão nós recebemos Carla Bessa, que é doutora em História e pesquisadora da Unicamp, uma das primeiras a discutir a teoria queer no Brasil. E também o Léo Moreira, que é ator, que nasceu biologicamente mulher, foi baterista, inclusive, da banda punk Mercenárias e teve a coragem de contar a própria história no palco. Boa noite a vocês. Boa noite. Vamos começar pelo que ficou quicando ali, né? Essa questão, qual a diferença de identidade sexual e identidade de gênero, que são duas coisas completamente diferentes. Por favor, quem quiser começar, vai lá, Léo. À vontade. Bom, são duas coisas, são duas dimensões bem diferentes. Por exemplo, quando você diz, o Léo nasceu mulher. Veja, culturalmente, pessoas que nascem com vagina são chamadas de mulher, né? Então, eu nasci dessa forma, mas não me representa este papel social, este conceito chamado mulher, né? Que é construído historicamente, não é natural, não é da natureza, mas depois a professora vai explicar isso. A professora vai explicar isso. Então, o que é identidade de gênero? Como eu me autodenomino, qual a minha relação com o mundo, como eu quero ser visto, ser chamado e respeitado. Bom, é meio complicado, porque nem a categoria homem me representa, embora eu tenha todas as características que são atribuídas ao gênero masculino. Então, gênero masculino. Isso. E gosto, inclusive, da performance masculina e da estética feminina. Repete, porque isso é muito complicado. Para não embaralhar a cabeça das pessoas, repete essa última frase. Vai embaralhar de qualquer jeito. Mas repete. É para isso que estamos aqui. Né? Então, eu gosto da estética masculina, né? E assumo este masculino, não admito que ser representado pelo conceito de homem, mas também não sou representado pelo conceito de mulher. Então, isso é um impasse? Não. A gente só tem que entender o processo histórico que criam esses conceitos. Transgênero. Não. Isso é ser transgênero? Você não querer ser representado nem como homem ou como mulher? Isso também não é transgênero? Não, eu sou uma pessoa transexual. Você é transexual? Transgênero, vamos dizer que é um guarda-chuva, né? É um guarda-chuva, um termo guarda-chuva que englobaria todos os gêneros que não está dentro do modelo hétero cis-normativo, tá? Então, drags, transformistas, todos são transgêneros. Agora, transexualidade é quando você não está, o seu gênero, aquele ao qual você se atribui, está adequado àquele que a sociedade atribui à sua sexualidade. Primeira parte. Primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Você pode explicar a questão da identidade sexual.
Ok, só que assim, explicar é uma coisa muito difícil nessa arena. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Acho que conversar é melhor. Porque muitos conceitos ainda não estão fechados, Exato, eu acho. E até porque, assim, no campo do conhecimento, a gente vem produzindo tentativas de entendimento do que acontece com o corpo, com o desejo, com a sexualidade, com a construção do feminino, do masculino e das concepções de gênero. Então, assim, é um longo caminho que vem no campo das ciências, né? Desde a sexologia, tentando entender o comportamento do ser humano, por que determinadas pessoas têm desejos por outras pessoas, porque nem todos os comportamentos se enquadram dentro disso, que foi normatizado como heterossexual e homossexual, que são pessoas que desejam outras do mesmo sexo. Então, assim, há um conjunto de vocabulários que foram gerados, muitos desses vocabulários, dentro de uma perspectiva médica patologizante, ou seja, que torna certos comportamentos doentios, que não conseguem lidar com esses comportamentos. Até a homossexualidade de homossexualismo, que dava conotação de doença. De doença, e que tinha tratamento, ou que tentava se ter tratamento. E isso foi, quer dizer, uma questão muito séria, porque muitas pessoas, em alguns lugares, a homossexualidade era legalmente condenada, em alguns lugares até hoje ainda tem pessoas morrendo por conta disso. Então, assim, na verdade, há tentativas de produção de um vocabulário que dê entendimento a esse desafio que é lidar com o corpo, com a sexualidade e com as questões de gênero, né? Mas cada um deles tem sua história, né? Então, vamos falando aos pouquinhos, que é para confundir, mas não muito. A gente não tem muito tempo e a gente gostaria de falar de muitas coisas, não é? Fale. Não, eu poderia falar, por exemplo, com relação a essa diferença de identidade para por exemplo, falando de mim, as pessoas, o senso comum nos vê, quando a gente faz essa transição, é como se a gente saísse de uma caixinha e fosse para outra. E essa caixinha, homem, por exemplo, eu saí daquela caixinha, mulher, fui para a caixinha homem. Essa caixinha ela tem que ser necessariamente heterossexual. Então, o senso comum me olha como um homem hétero. Quer dizer, um homem que quer ser... primeiro, que quer ser uma mulher lésbica que quer ser um homem para poder ficar com mulher. É mais ou menos esse o caminho do senso comum. E não necessariamente então, não mesmo, não mesmo. Então, eu, por exemplo, hoje eu percebo que eu posso me relacionar com qualquer pessoa. Então assim, eu não sou mais nem bissexual, eu sou pansexual. Então, assim, eu acho que a experiência da transexualidade é uma experiência libertadora, porque você começa a sair das caixas e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo, e é liberdade. Uma vez que você já saiu uma vez, uma vez que você já rompeu a primeira barreira, talvez não lhe caiba outro rótulo. Mas isso também, o que a gente tem que dizer sempre, é que... vai variar, eu não sei se é exatamente essa palavra, em cada pessoa, em cada indivíduo. Sem dúvida nenhuma. Apesar da gente ter todos esses guarda-chuvas e das denominações e das convenções sociais, também é uma possibilidade da gente enxergar que cada um pode ser quem se é. Porque então, o que a gente diz assim, tem a sua orientação sexual. É cada um, mas assim, em termos, porque nós vivemos numa vida relacional. Então, é claro que assim, existe uma dimensão que a gente poderia chamar uma dimensão de escolha, uma dimensão de agência, uma dimensão de... a gente tem para onde ir, ou seja, mas é um corpo finito que dá uma possibilidade de transformação. Agora, uma das coisas históricas que a gente chama atenção para isso é o seguinte, que, por exemplo, as transformações tecnológicas, as lutas feministas, a revolução sexual da década de 60, uma série de coisas foram questionando certos padrões que, historicamente, nós fomos construindo, com os padrões de família, padrões do que é ser homem, do que é ser mulher, padrões de como tem que ser o nosso desejo, da monogamia e de uma série de coisas. No meio disso tudo, desses padrões que vão surgindo, são convenções. Então, assim, nós temos liberdades, mas, de alguma maneira, nós estamos presos a certas convenções. E paga-se um preço muito alto para viver, acho que o Léo fala disso melhor que eu, para viver essa experiência de ruptura, né? De ruptura com certas, não só convenções, como normas, leis, como eu havia falado antes, e
limites mesmo que são impostos, né, por uma sociedade. Essa conversa que a gente está aqui, às vezes ela pode ser parecer meio confusa. E abstrata. Não, mas é muito real. Mas é muito real. E às Claro. vezes é para ser confuso mesmo. Não necessariamente tem que ser clara, não é? Pode ser fluida. Pra você pensar depois. Pode ser fluida e tal. Mas deixa eu só falar uma coisa. Você acha que a arte, o cinema, por exemplo, está representando bem isso, está esclarecendo? Porque eu me lembro de um filme que eu vi recentemente, Tomboy, não é? Que era uma menina que não estava confortável com o corpo dela de menina e se passava por menino, inclusive. Né? Ela mudou de nome. Com a irmãzinha dela, né, que era super... Não sei se você viu. Né? Lógico que eu vi. Claro, a irmã tratando ela da expressão como certa. menino. Como menino. Na verdade, vocês acham que os filmes, o audiovisual, estão representando bem isso? De alguma forma? E historicamente, como é que eles têm representado isso? Vai lá, Léo. Não, esse filme, eu praticamente me vi nele. Incrivelmente, ele é perfeito. Toda essa estranheza, sabe? Essa sensação de não pertencimento, esse sofrimento, esse conflito. E a família querendo te enfiar naquele quadrado e falando, não, você não é quem você é. São como a família do Tomboy. Você é isso. Botar uma saia, um vestido e fazer ele passar aquilo que ele passou. Quais outros filmes? Então, mas eu queria só falar um pouquinho do Tomboy também, rapidamente, porque eu tive a oportunidade de fazer uma discussão com vários professores e a presença do João Nery, que também é um transexual. E ele também falou uma coisa muito parecida com o Léo, que é essa coisa do quanto o filme representou uma angústia que ele vivia desde a infância. Então, assim, no plano geral, é claro que eu acho que o cinema, ele tem essa interlocução com a sociedade em vários níveis, né? Então, assim, tem a questão da guerra, ela está no cinema, tem a questão das angústias pessoais, ela está no cinema, e agora tem essas questões políticas da sexualidade, da discussão de gênero, o cinema também está lá construindo novas formas de pensar isso, né? De colocar isso em cena, na tela e provocar. E é claro que tem filmes e filmes. Então, tem filmes que fazem parte da indústria cinematográfica, que estão dentro de uma estética mais, vamos dizer assim, palatável e que podem ser transmitidos em vários canais ou que vão frequentar as grandes salas de cinema, que estão dentro do pacote, que é a indústria do cinema. Né? E tem uma outra produção cinematográfica que eu acho que é uma produção que dialoga mais, inclusive, com o movimento, com as expectativas, com os debates que vão sendo feitos e que tentam trazer essa discussão de uma maneira mais provocativa e talvez mais próxima daquilo que se vive. Não é? Então, eu acho que, nesse sentido, é uma produção que vem crescendo nos últimos anos. Né? Eu diria que no Brasil, nós tivemos algumas tentativas, não necessariamente com essa vocação política de dizer, né? ou de... Falei alguma coisa? Não. É que a gente olhou as imagens enquanto você está falando também, estão fazendo tudo junto. Nós temos imagens de um outro filme que foi captado todo em celular. Que é o da Tangerina. Que é com pessoas transexuais. Então, mas vocês querem que eu volte onde? Não, continue falando. Vamos lá, né? É o seguinte, você estava falando da representação no Brasil, que às vezes é pouco, mas que você acredita que o cinema vem, sim, de alguma forma, retratando essas realidades e essas mudanças, é isso? Sim, primeiro que é o seguinte, cinema é uma coisa complicada porque tem assim, de onde que vem a verba para a produção? Como é que você constrói o roteiro? Como é que você dialoga? Quer dizer, é um aparato, é uma arte coletiva que envolve uma equipe, etc. Uma das coisas que aconteceu, eu acho, que transformou muito a produção e que fez ela crescer, principalmente depois dos anos 90, final da década de 90, dos anos 2000 para cá, foi, é claro, a coisa da câmera digital e do barateamento do custo. Isso fez com que muitas pessoas, muitos profissionais do cinema, ou mesmo militantes, tentassem o audiovisual como uma forma de expressão. Claro. Então, o crescimento dos curtas, dos documentários, de pegar as pessoas que têm experiência, vamos contar, vamos fazer isso, um filme, vamos passar isso na comunidade. Então, assim, quer dizer que há um circuito alternativo de produção de audiovisual crescente no Brasil e muito expressivo. Eu gostaria de chamar a atenção, porque isso é extremamente importante, é que nós tivemos agora, na semana passada, o primeiro seminário sobre teoria queer.
que pode soar mais estranho ainda para as pessoas, mas pelo menos fiquem com isso na cabeça, não é? O que a gente tem aqui, na verdade, é que colocar algumas questões. A gente não vai explicar tudo aqui porque nem temos tempo, mas vocês ficam sabendo, pelo menos em casa, que essas questões estão por aí, estão sendo discutidas. E nós tivemos esse seminário chamado Teoria Queer, que é um outro guarda-chuva. Você poderia tentar, eu sei que é muito complicado, mas dizer mais ou menos o que o queer quer dizer? Sim, o que o queer quer dizer eu diria assim, a gente poderia pegar 3 coisas distintas. Uma é como que o movimento, no caso dos debates sobre homossexualidade desde os anos 60, a formação do Stonewall, as primeiras paradas gays que existiram, a união que não necessariamente se dava entre lésbicas, gays, a maior evidência e participação de travestis dentro desses movimentos, porque também não aconteceu de imediato, porque havia uma tentativa de separação entre homossexuais, gays e travestis, e a discussão da transexualidade, que é uma coisa ainda mais recente no interior desse debate como um todo. Então, essa história, ela vai ganhando uma força própria, que é do movimento, que é da política, são das reivindicações, reivindicações que dão no nível do direito, de conquistas, e conquistas do quê? Do casamento, conquista da possibilidade de adoção, uma conquista de circulação nos espaços públicos, uma série de conquistas importantes. Isso é um pouco da história do movimento, né? E que segue um caminho. Outra coisa é como é que a arte também foi dialogando com isso, produzindo seus próprios mecanismos de expressão, de visualidade e tudo. E outra coisa é como é que a teoria, chegamos na teoria queer, né, num diálogo com aquilo que era considerado dentro do próprio feminismo, de como é que a discussão da homossexualidade, que na verdade então tinha a ver com a sexualidade, mas que de alguma maneira criava uma identidade, essa chamada identidade gay, que é inclusive gay é uma expressão autonomeada, né, e como é que esses paradigmas começaram a, de alguma maneira, serem questionados no interior do próprio feminismo, dentro dos limites do feminismo. Então, assim, aí, dentro disso, no final da década de 80, início dos anos 90, começa-se a utilizar um pouco, e meio aleatoriamente, não sei se vai dar tempo de fazer esse histórico todo, mas enfim, o texto não vai dar, não vai dar. Então, mas mais assim, para pegar um pouco do espírito queer, né? Então, que na verdade era uma tentativa de fugir um pouco, inclusive dessa normatividade das identidades, mesmo quando elas escolhem a identidade como um campo de batalha, de enfrentamento. Então, a discussão queer era justamente para dizer por que nós temos que nos definir ser homem ou ser mulher, ou em relação a como nós vivenciamos o nosso prazer. Claro. Então, a discussão queer era justamente para abalar esse edifício que foi construído de explicações sobre nós mesmos e dizer, que tal se a gente bagunçasse isso um pouco? Claro, sim, claro, isso é bem simplificado. Foi o que saiu aqui de imediato. É que a gente não tem mais tempo para discutir mesmo, mas assim, se as pessoas tiverem interesse, evidentemente, em se aprofundar mais nesse assunto, existe tem uma bibliografia grande. Tem uma tradução, agora saíram vários livros da Judith Butler, que é tem o dossiê que foi organizado pelo Richard Miskolci, que está na revista Cadernos Pagu. A revista Estudos Feministas tem várias coisas sobre isso. A revista Cult lançou 2 dossiês, um questionando a heteronormatividade e o outro sobre teoria queer. Então, claro, assim, há como se informar, há como buscar. É que acabou o nosso tempo, hein? E também tem a minha peça. Ele tem. Então, corta um pouco depois da minha fala e deixa ele falar um pouco. Vai. A sua peça que vai voltar, Isso, eu acho que era importante ela tem esse clima queer. Que é Lu e Léo. Vai voltar? Vai. Quando? Até o final do ano. Até o final do ano. No máximo, começo do ano. Ok. Máximo. Ok. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço poder falar um pouco sobre isso. No próximo bloco tem as nossas dicas culturais. O Léo continua aqui, viu? E você, por favor, não perca. Enquanto isso, a gente dá um giro pelo mundo. Até já.
de volta com as nossas dicas culturais. E, como sempre, a gente aproveita a presença dos nossos convidados para tirar deles também, né? Informações preciosas, dicas para a nossa semana. A Milton já está aqui. Léo, por favor, você é o primeiro. Então, eu adoro me enfurnar na minha casa vendo as novas novelas modernas que são hoje as séries, né? Então, na Netflix, que é baratinho, a gente encontra... Eu acabei de ver o Orange is the New Black, com a incrível Laverne Cox, né? A transexual maravilhosa. E estou vendo o Sense8, que também tem uma transexual maravilhosa, que é a personagem Nomi, que ela é uma trans lésbica. E o que conta Sense8? Então, a gente está vendo imagens ali, ó. Sim. Então, ele na verdade, é como se houvessem muitas dimensões, né? Como se o universo fosse recortados em dimensões, e essas dimensões elas fossem se entrecruzando. E os personagens que estão em cada parte do planeta, eles acabam tem toda uma trama onde eles acabam se encontrando e adquirindo, inclusive, os talentos de cada um. E interferindo, um pode interferir na vida do outro. É algo, assim, bem interessante. Eu ainda não tenho, eu estou mais ou menos no meio, ainda não peguei toda a trama, mas é muito legal. Perceber que é uma série legal. É incrível. Essa atriz que a gente está vendo é a atriz trans? Não, essa não. Essa, mas depois vai mostrar. Essa é cisgênera. Essa é cisgênera. Tá? Ainda bem que a gente já teve esse debate. Tá vendo? Para entender tudo. Para entender tudo. Tá. Muito bem, olha só. É extremamente moderno, né? Tem um cenário incrível, tem discussões bem contemporâneas, né? Não é só... Essas séries produzidas pela Netflix são incríveis. A gente falou já aqui de Narco, né? Super bem produzida. É o próximo que eu vou ver, com certeza. Exatamente. É o que vale a pena ver agora em televisão, entre outras coisas. Fora o Metrópolis. Fora o Metrópolis. Claro. Cunha Júnior. Eu ia dizer, não acredito que o Cunha Júnior está passando a perna na gente. Fora o Metrópolis e um monte de coisa que passa na TV Cultura. Obrigada. Tem as séries também que são muito legais. Eu queria fazer uma merchandising aqui, posso, né? Eu fiz parte do Psi, que você viu. Eu fiz parte do 12º episódio, que é uma produção da HBO, né? Isso. Que é do Caligares. E que eu faço eu mesmo, na verdade é um transexual, que está demandando a mudança do nome, né? Do nome nos documentos, que é bem bacana. Inclusive vai ter uma segunda temporada em breve aí. Sim, infelizmente não fui convidado, estou muito chateado. E agora, Milton de Holanda, qual a sua dica, hein? Bom, a minha dica é um trabalho de um artista que eu gosto muito, que é... minha parceira, inclusive, grande cantora que todo mundo conhece, que é a Zélia Duncan. Que maravilha. Né? Claro. E ela fez um trabalho que está em DVD, muito bonito, chama Tô Tateando. Nossa, você viu esse show? Eu não vi ao vivo, vi só o DVD. Nossa, o show é maravilhoso. É demais, né? Mas o DVD também já é uma coisa legal para a gente ver. E é uma coisa completa, eu diria assim, porque tem uma atuação muito bonita dela, muito assim, séria e boa. Atriz mesmo, né? Ali, né? E você se delicia com as palavras ali, porque cada texto, cada música, cada coisa bonita, e a parte musical também está toda certa, toda bonita, sem falar no cenário, que é uma coisa, eu imagino ao vivo ali, no DVD já dá um impacto enorme, imagino ao vivo. O cenário é muito bonito. Eu me lembro que tinha uma parte que ela usava um sapato meio de palhaço, assim. Palhaço, de legal pra caramba também. Não sei se vai passar aí. Muito bonito. A direção da Regina Braga, que fez uma direção incrível. E o repertório? É um repertório da Zélia? É só Luiz Tati. Luiz Tati. Por isso que Tô tateando. Claro. É só o repertório do Luiz Tati. E o Luiz Tati tem essa coisa da letra dele. Corre fácil, né? É uma coisa. Agora, não deve ser fácil decorar todas as letras do Luiz Tati. Não. Não é. Não, é porque ele tem ligações que não são óbvias, não são óbvias. Não são óbvias. Mas a Zélia é craque. Claro, lógico, é porque a Zélia, né? Nossa, que legal. Zélia Duncan. Zélia Duncan, tô tateando. Aliás, foi uma coisa... Quando a Zélia esteve aqui, a gente conversou bastante, né?
Enfim, é um show que a gente super recomendou aqui na época. Agora sou eu que dou a dica? Você, eu? Cunha Júnior. Ok, tem um diretor que eu gosto muito, que se chama David Cronenberg, é um diretor canadense, está com 72 anos agora, mas é um diretor, assim, que vai sempre pelas marginais e ele toca fundo nas coisas dele, nos filmes que ele faz. É um diretor que toca nos aspectos mais sombrios da questão humana, da psicologia humana, etc. Ele é o mesmo diretor de A Mosca, de Crash, tem outros filmes aqui que só para as pessoas lembrarem, para eu não ficar tentando aqui, se eu achar, aqui, Videodrome, Videodrome, você lembrou, exato, Existence, que ganhou Berlim. Ele é quase um trash, né? Mas ele mexe... É over, ele é terrível, eu adoro. Exatamente. E tem esse filme aqui que nunca tinha saído em DVD, por incrível que pareça, aqui no Brasil, que é Gêmeos, Mórbidas Semelhanças. Cara, é demais. Isso é um clássico. Acho que é maravilhoso. É um filme de 1988 com Jeremy Renner fazendo... ele faz os gêmeos, né, através de efeitos especiais, etc. Bela lembrança. Jeremy Irons. Jeremy Renner é outro ator. Jeremy Irons, ele faz 2 gêmeos, é um ginecologista, ele tem... os dois, né, gêmeos têm uma clínica de fertilização. Eles são muito sombrios, muito macabros. Eles inventam uns instrumentos super esquisitos para abrirem as mulheres, etc. e tal. E eles fazem aquelas coisas que as pessoas fantasiam muito que gêmeos podem fazer, que é se passar um pelo outro. E eles fazem isso em várias ocasiões. Um vai receber o prêmio pelo outro, um vai num jantar se passando pelo outro e ficam com as namoradas um do outro. Ou ficam com a mesma mulher se passando pela mesma pessoa, né? Numa das ocasiões, um deles acaba se apaixonando por aquela mulher, que o envolve de uma maneira muito intensa, ele começa a se drogar por causa dela, e aí tem uma parte que eu não posso entregar muito, porque aí é muito spoiler, e como esse DVD aqui ainda não foi lançado no Brasil, muita gente não assistiu, porque saiu só no cinema, e tem aquelas coisas, às vezes não está lá naqueles portais lá, tipo Netflix, então não posso entregar mais para o final. Mas tem um sonho muito simbólico dessa relação doentia entre esses dois gêmeos, que é quando um deles acorda com um pesadelo de que a namorada está comendo o cordão umbilical que une ele ao irmão, que é uma coisa bem Cronenberg isso, ai. Com certeza. Bem Cronenberg. É muito legal também aqui, ó, pelo o DVD, além do filme, que é sensacional, está saindo pela primeira vez, tem 3, aliás, extras, um making of, tem um outro documentário com os efeitos especiais, como foram feitos, e um outro sensacional que é A Psicologia por Trás de Gêmeos, que explica aquela doideira toda que a gente vê no filme. É muito legal. Muito bem. Bom, então sobrou para mim agora um tempo curto, que vocês falaram bastante. É verdade. Eu estourei? Estourou, Cunha Júnior. Mas tudo bem, eu te perdoo porque a dica é boa demais. A minha dica é pra gente ouvir e acabou. Vocês sabiam que o Prince tem álbum novo? Agora pode falar Prince, né? Lembra quando não podia? Não podia, era um símbolo. O Prince tá com um álbum novo, saiu a semana passada. Ele faz algumas experiências eletrônicas, mas é o Prince swingado, groove, funk, e a gente separou um trechinho de uma música para vocês ouvirem.
Muito bem, Prince, ó, tá em cima, não tá? Tá bem ele, né? Se não for Photoshop ali, tá ótimo. Não, mas ele gente, eu tô perguntando aqui, da né? música, entendeu? Por favor, mas a gente né? acaba olhando tudo, pá. É um pacote. Eu perguntando da música, eles E ele olhando. tava o voltando Prince é um a velha cara e mais- boa forma musical. Né? Mais andrógeno que Exatamente. eu conheço. O cara é incrível. É. Ele tá muito naquele limite da transexualidade, né? O Prince, sim. E você sabe que as letras desse disco e de muitos trabalhos do Prince sempre flertam com a sensualidade e com, né, da própria presença dele. Ele usa a música ali como uma simbologia da mulher, tem uma música que ele a fala, própria guitarra dele. I'm not a woman, I'm not a man. Né? Ele diz, e isso é interessante, numa época que não se falava ainda, nos anos 80. Ele voltou, lançou o disco numa plataforma de streaming, que é uma plataforma do Jay-Z nos Estados Unidos, o que foi até uma surpresa para muita gente, porque há alguns anos o Prince vem lutando com essa questão de direito autoral. E no último ano ele tinha retirado todos os discos deles dessas plataformas, porque ainda está se discutindo como se pagar o artista, né, e tudo mais. Mas ele agora abriu mão, lançou nessa plataforma digital e nessa semana sai o disco físico. Eu acho que vale a pena ouvir Prince, eu gostei muito. Depois a gente conversa, que o tempo acabou. E eu quero dar tempo para o Hamilton de Holanda tocar mais uma música no Metrópolis. Aproveitar a presença. Hamilton, você vai encerrar o programa pra gente, pode ser? Enquanto isso eu só relembro aqui que o Hamilton vai estar em Cuiabá no dia 16, agora de setembro, em Brasília dia 17, em Campo Grande dia 18. O Hamilton, que está aqui, vai encerrar o nosso programa com música dentro desse projeto solo dele. Muito obrigado, Hamilton. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez aí. Abraço para todo mundo do Metrópolis aqui. Obrigado. Sempre muito legal aqui. Sempre muito legal bem. Obrigado para todo mundo de casa. Boa noite para vocês. Obrigado, e a Léo, gente também. volta semana que vem. Valeu.